Após a passagem de Virgílio e Dante pelo Portal do Inferno, eles se deparam com o Anti-Inferno, que é aquele local onde existem aquelas pessoas que nem fizeram bem, que não foram escolhidas por Deus, e nem fizeram mal, que também não foram escolhidas por Lúcifer. Ou seja, em vida eles não faziam escolhas sábias e nunca iam a lugar nenhum. Esse grupo de pessoas que ali se encontravam no Anti-Inferno tinha um contrapasso mais leve do que o normal, cuja sua punição eram 3. A primeira era correr atrás de uma bandeira eternamente, representando as escolhas falhas que eles faziam em vida, que nunca levavam eles a lugar nenhum. A segunda punição era o enxame de vespas, que ficava eternamente picando eles, fazendo eles sangrarem. E a terceira era que o sangue que essas vespas faziam, picando eles, fazia atrair vermes para os pés, onde ficavam comendo eles. Tirando esse grupo de pessoas que ali estavam pagando pelo pecado em vida, existia um outro grupo, que era simplesmente o grupo que estava esperando para passar o rio Aqueronte à espera do Caronte, o barqueiro do inferno, para levá-los aos círculos infernais. É interessante ser pontuado também que Caronte só atravessava as almas que poderiam pagá-lo. Porém, como uma alma poderia ter dinheiro? Então, na história de Caronte, no mito dele, diziam que a pessoa quando morria, se ela colocasse uma moeda abaixo da língua dela, quando ela fosse para o plano espiritual, no caso o inferno, ela teria uma moeda para pagar Caronte. Assim ele conseguiria transportá-lo para o outro lado do rio Quironte para eles pagarem sua punição. Após a passagem de Dante e Virgílio pelo rio Quironte, eles se encontram no primeiro círculo infernal, o Limbo. No Limbo se encontram todas aquelas pessoas que em vida não foram batizadas, ou todas aquelas pessoas que nasceram antes de Cristo e morreram antes de Cristo. A punição do primeiro círculo é a mais leve de todas, onde todas essas pessoas ficam vagando eternamente pelo limbo, que é um lugar totalmente escuro, só podendo ser ouvido as vozes. Algumas pessoas importantes que Dante e Virgílio encontraram nesse primeiro círculo foram Romero, Ovídio, Lucano e Horácio. Também eles encontraram castelos das ciências humanas, que é aquele castelo onde se encontra todas as pessoas que em vida preferiam viver além da virtude em vez de uma vida cristã, como é o caso dos filósofos importantes da época, como Aristóteles e Platão. Antes de Dante e Virgílio indo para o segundo círculo, eles se deparam com a sala de julgamento, onde se encontra Minos, a alma que julga todas as almas que ali passam no inferno. Como ele faz isso? Primeiramente, ele pergunta para a alma qual o pecado que ela cometeu em vida. E como a alma, a pessoa está morta, ela não tem a capacidade de mentir e fala na hora qual foi o seu pecado. E Minos, para concretizar o julgamento, ele roda sua enorme cauda em volta da alma, a quantidade de vezes do pecado daquela pessoa. Ou seja, se Minos roda a cauda, por exemplo, 5 vezes, quer dizer que aquela pessoa tem que ir para o quinto círculo infernal, e assim em diante. O segundo círculo infernal é o pecado da luxúria, representado como Vale dos Ventos. Nesse círculo, as almas que ali estão têm uma punição referente ao que eles faziam em vida, sendo levados pelos ventos da paixão, onde todas essas almas são levadas por um forte turbilhão de vento, onde todas elas se batem uma nas outras, sem poder sair desse turbilhão. Algumas pessoas importantes encontradas por Dante e Virgílio nesse círculo foram Cleópatra, a rainha do Egito, e Helena de Troia. O terceiro círculo infernal é o Círculo da Gula, denominado como Lago de Lama. Nesse lago existem todas as almas penadas, submersas nesse lago, comendo essa lama e submetidas a ficarem nos seus próprios vômitos. Porém, existe também o cão do inferno Cerberus, que ficam dilacerando e comendo todas essas almas, representando a fome insaciável que eles tinham em vida. O quarto círculo é o Círculo da Ganância e da Avareza, representado como montanha de rochas. Nesse círculo, as almas são submetidas a carregarem uma enorme rocha em uma montanha. O tamanho da rocha depende da quantidade de riquezas que essas pessoas tinham em vida. Algo interessante de ser dito sobre as almas do quarto círculo é que essas almas continuam tendo a avareza que elas tinham em vida, então elas tendem a prejudicar os outros. Então quando eles estão subindo a montanha de rochas, elas sempre empurravam a rocha para a pessoa do lado, assim eternamente, um jogando para o outro, fazendo com que eles sofressem mais ainda. Neste círculo,
Dante e Virgílio encontram dois deuses, Plutão e Fortuna, ambos sendo deuses da riqueza em religiões distintas. O quinto círculo é o Círculo da Ira, representado como o rio Stygia, um rio borbulhante de sangue. Nas margens desse rio, tem todas aquelas pessoas que em vida cometeram a ira, fazendo com que elas fiquem brigando entre si eternamente. E os rancorosos se encontram abaixo do rio Stygia, totalmente submersos no sangue. O interessante de ser dito é que as bolhas feitas no rio é consequência da respiração dessas almas abaixo dele. Alguém muito importante que Dante e Virgílio encontraram nesse círculo foi Flerjas, o mesmo que na mitologia grega queimou o templo de Apolo. Ele é responsável por levar as almas de um lado para o outro do rio Stygia. O sexto círculo é o Círculo da Heresia, Cemitério de Fogo. Nesse local se encontram todas aquelas pessoas que em vida não acreditavam em Deus, no caso, os ateus. Nesse local eles se encontram na cidade de Dite, uma cidade onde existem várias covas abertas, onde essas almas ficam dentro delas, uma em cima da outra, queimando no fogo do inferno eternamente sem poder sair ou se mover. Uma peculiaridade desse local é também que, além das covas, existiam cruzes invertidas nesse local, onde algumas pessoas, algumas almas eram presas, invertidas na cruz, também queimando no fogo do inferno. O sétimo círculo é o Círculo da Violência, sendo dividido em três partes: o rio Flegedonte, Árvores do Inferno e Violência contra Deus. A primeira divisão, rio Flegedonte, se encontram todas aquelas almas que cometeram violência contra o próximo em vida, entre elas assaltantes, homicidas e tiranos. O pecado delas faz com que elas fiquem submersas no rio Flegedonte, um rio fervente de sangue, eternamente. E caso elas tentem escapar e subir para a superfície, centauros os atacam com flechas. Na segunda divisão se encontram todas aquelas almas que em vida cometeram suicídio, no caso, violência contra si mesmos. Quando eles vão para o inferno, eles vão em forma de semente e começam a germinar em forma de árvore. Só que essas árvores elas nascem totalmente retorcidas, fazendo com que eles sintam dor eternamente. Tirando o fato de que arpias ficam sobrevoando todo o local, comendo essas árvores e arranhando elas, fazendo elas sentirem dor a todo momento. A terceira divisão do Círculo da Violência se encontram todas aquelas almas que em vida cometeram violência contra Deus. Nesse local se encontra um grande deserto com uma areia muito quente e uma chuva eterna de fogo. Neste local existem 4 tipos de almas: os que cometeram blasfêmia, ou seja, aqueles que foram contra a palavra de Deus. Eles são colocados na areia quente sem poder se mover. Existem também os intelectuais, ou seja, os que em vida utilizaram da intelectualidade para usar a palavra de Deus para cometer violência. Essas almas desse local são colocadas amontoadas em grupos na areia sem poder se mover. Existem também os sodomitas, aqueles que se utilizaram da natureza de Deus para cometer a violência. O pagamento deles é correr eternamente no deserto, descalços, na areia quente, e caso eles tentem parar de correr, eles são obrigados a ficarem 1000 anos parados na posição que eles pararam. Ou seja, se eles estiverem correndo e, sei lá, pararem sentados no chão, eles são obrigados a ficarem 1000 anos sentados naquela posição sem se mover. O último grupo de almas desse local são usuários, aqueles que se utilizavam da palavra de Deus para cometer violência. Eles são obrigados a ficarem sentados no fogo eternamente, sem poder se mover. O oitavo círculo, denominado como Malebolge, é o Círculo da Fraude, que é dividido entre 9 fossos. Dentre eles, esses fossos existem 9 tipos de pecadores diferentes, com cada um com o seu tipo de sentença. No primeiro fosso se encontram os rufiões, aqueles que em vida se metiam em brigas por mulheres sedutoras ou por mulheres de má reputação. Nesse local, eles são açoitados por demônios a todo momento, eternamente. No segundo fosso se encontram os bajuladores, aqueles que bajulavam os outros apenas para ganhar coisas em troca, fingindo ser amigas ou colegas daquelas pessoas para ganhar algo. Essas pessoas têm o pagamento de ficarem totalmente submersas em esterco. O terceiro fosso é aquele local onde se encontram os simoníacos,
aquelas pessoas que roubavam artefatos sagrados. O pecado delas faz com que elas fiquem enterradas abaixo da terra, apenas com as pernas para fora, sendo queimadas por velas a todo momento. No quarto fosso existem os adivinhos, que têm a cabeça deles totalmente retorcida para trás, representando que eles nunca mais poderiam enxergar a verdade para frente, e sempre enxergar para trás, representando as adivinhações deles. O quinto fosso se encontram os corruptos, onde eles são submersos em um lago escaldante de piche, e caso eles tentem sair para a superfície, demônios os retiram do piche e o torturam eternamente. No quinto fosso existem os hipócritas, que são julgados a vagar eternamente pelo próprio fosso com um manto pesado igual chumbo. No sexto fosso se encontram os ladrões, aqueles que em vida roubavam pertences de outras pessoas sem permissão. Nesse caso, eles são comidos por cobras eternamente sem poderem revidar, representando o próprio roubo de pertences. No sétimo fosso se encontram os maus conselheiros, aqueles que aconselhavam os outros de má forma para que elas causassem o mal. Nesse local, essas almas são submetidas a ficarem submersas em um mar de lava, tomando também uma chuva de trovões e relâmpagos. No oitavo fosso existem os causadores de discórdia, ou semeadores de discórdia. Entre eles estão os fofoqueiros, os semeadores de discórdia familiar, que causam discórdia entre família, e também os semeadores bíblicos, aqueles que utilizavam das histórias bíblicas para causar discórdia. Existem duas punições nesse fosso. Uma, a pessoa é totalmente cortada em várias partes. E a segunda é a pessoa ser toda aberta, com as entranhas para fora, exposta no fosso. No nono e último fosso se encontram os falsificadores, aqueles que se utilizam da falsificação de objetos e de histórias para lucrarem, entre eles alquimistas, simuladores, entre outros. Nesse local, eles são expostos em doenças pestilentes, ou seja, doenças de pele, sem nenhum tipo de cuidado. No nono e último fosso se encontram os pecadores de traição, sendo denominado como cocito. Nesse local, todos os pecadores são submetidos a ficarem submersos em um rio congelado. Dependendo do tipo de pecado dele e da esfera que ele se encontra, que é dividida em 4 nesse local, a parte do corpo é congelada. Ou seja, por exemplo, se um pecador se encontra na primeira esfera, ele é congelado apenas até as pernas, e assim em diante. Como já dito, o último círculo se divide em 4 esferas. A primeira delas é a Caína, que vem do nome Caim, que ficam todas aquelas almas que traíram os seus parentes e familiares, assim como Caim traiu Abel. A segunda esfera é a esfera de Antenor, que vem do nome Antenor, um príncipe troiano que traiu a própria Troia com a Grécia. Nessa esfera se encontram todas aquelas almas que traíram a própria pátria. Na terceira esfera, denominada como Ptolomeia, vem do nome Ptolomeu, um personagem bíblico que nas histórias chamava hóspedes para sua casa para comer e os assassinava. Nessa esfera existem todas as almas que faziam traição contra seus próprios hóspedes. A última e quarta esfera é denominada como Judeca, vindo do nome de Judas. Nesta área se encontram todas as almas que em vida traíram seus próprios mestres, assim como Judas traiu Jesus. O interessante dessa última esfera é que é aí que se encontra Lúcifer. Na história de Dante, ele é bem peculiar, sendo representado com 3 cabeças, uma asa enorme e sendo congelado até a parte da cintura. O interessante é que as asas dele ficam batendo a todo momento, fazendo com que todo o lago Cosside fique congelado. Após toda a viagem de Dante, ele ultrapassa todo o inferno, passando pelos 9 círculos infernais. Após a saída dele, ele encontra o Monte Purgatório, que é a continuação de sua viagem. O interessante de ser dito é que a saída do inferno e a entrada para o Monte Purgatório é um buraco no teto criado pelo próprio Lúcifer quando ele foi jogado do céu para o inferno.